Olá, boa noite. Estamos começando mais uma live aqui pelo Faz Bem Saber. E hoje eu tenho como convidado o Leandro Rocha. Ele é fonoaudiólogo e a gente vai falar um pouquinho sobre a linguagem infantil. Então, envia um aviãozinho aí para as pessoas que vão gostar de saber desse tema e manda muito coraçãozinho pra gente. Eu só tô aguardando o Leandro entrar aqui para a gente poder começar o nosso bate-papo. Boa noite, sejam bem-vindos. Eu vou enviar aqui o convite para o Leandro entrar. Já enviei para ele aqui para a gente poder começar o nosso bate-papo. Você pode enviar perguntas, você pode interagir aqui com a gente. O Leandro vai tentar responder todos os questionamentos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre linguagem infantil. Já ouviu falar sobre esse tema? Né? Já teve curiosidade para pesquisar sobre a importância da gente falar desse assunto? Então, acompanhe a nossa live aqui, que hoje nós vamos falar sobre esse assunto, linguagem infantil. Oi, Leandro, boa noite, seja bem-vindo. Te enviei o convite aí no direct, vê por favor se chegou. Ou se não, tenta me solicitar aqui, fazendo favor, para poder participar. Aí. Tá entrando. Oi, Shaila. Oi, Tudo tudo bem? bem? Tudo bom? Tá tudo Tudo. certo aí? Tudo ótimo. Conseguindo me ouvir? Consigo te ver, consigo te ouvir e Maravilha. você me vê também? Sim, imagem boa. Muito bom. Ah, que bom, então. Primeiro, obrigada por você estar aqui, né? Por Imagina. você ter aceito o meu convite. É sempre muito bom a gente poder diversificar os temas, né, Leandro? Verdade, verdade. E eu quero agradecer esse convite também, né? Esse canal, esse movimento, esse projeto que você tem feito, que eu acho que é super importante. E você, com a sua expertise, com a sua experiência, né, de uma bela entrevistadora que é, de jornalista, isso é muito importante para nós divulgarmos também nosso trabalho, a forma como a gente lida com a nossa profissão, os temas variados, isso é fundamental, principalmente o que a gente tem vivido, né? Nesse momento de informação, é tudo na vida da gente. E eu costumo dizer sempre, né? Informação é tudo na vida das pessoas, e esse é um canal da gente conversar um pouco, as pessoas interagirem, e sem precisar sair de casa e tomando todos os cuidados, né? Com essa história toda que a gente tem vivido. Mas, É mais uma verdade. vez, muito obrigado por esse convite. Eu tenho acompanhado esse seu trabalho, esse projeto, né? Eu fico sempre assim, opa, vai chegar uma hora que eu vou ser convidado, e fui. Com certeza, e assim, e eu penso já em te chamar há mais tempo. Só que aí vão surgindo, por exemplo, aí tem semana do autismo, aí tem semana disso, tem semana daquilo. E aí Verdade. junta com as outras nossas funções, né, Leandro? Eu brinco que assim, eu tive alguns momentos de falar assim, não, eu quero fazer live todos os dias da semana. Mas depois a gente vê que não tem como, porque a gente tem outras atividades independente daqui, né? Sim, Mas a intenção de tê-lo aqui, ela já existia. E aí, como eu fiquei antenada lá no seu perfil, eu aproveitei aquela oportunidade que depois você vai compartilhar com a gente do curso e falei, não, agora é o momento de eu ter o Leandro lá comigo, né? E eu falo que também foi um momento que, por mais que a gente esteja longe, nos aproximou com essa facilidade das lives, né, Leandro? As pessoas sim, tiveram mais tempo para acompanhar, então acabou que a gente ficou um pouco mais próximo das pessoas. verdade. Conhecendo um pouco mais, né, cada um nesse, nesse quadrado, né, nessa câmera, nessa tecnologia. Eu acho que a gente está vivendo isso também. É uma maneira de repensar as nossas relações, de repensar as relações, inclusive com o que nós vamos falar hoje, que tem a ver com a linguagem infantil, com o desenvolvimento da criança. A gente tem vivido isso muito, e eu tenho recebido no consultório uma demanda assim bem expressiva de crianças com déficit de fala, de linguagem, e justamente porque às vezes aumenta muito o uso dessa tecnologia e fica uma coisa extremamente desproporcional ao que de fato é necessário
para o desenvolvimento de fala, né? Não que isso seja ruim, a tela é importante, mas ela sempre com moderação, né? É o uso com moderação que nós estamos Com vivendo. certeza. Tudo tem o seu limite, né? Exatamente. É importante a gente ter isso muito em mente, né? A gente está vivendo um isolamento social, a gente está vivendo uma pandemia, a gente está vivendo o uso da tecnologia desenfreada, mas a gente também tem que entender que a linguagem está para a interação, a linguagem está para a relação olho a olho, o aspecto auditivo. Então, isso a gente precisa colocar em prática dentro de casa. Eu falo isso muito com os pais, né? Claro, o home office está aí, às vezes o pai não tem a menor condição de interagir com aquela criança por muito tempo, porque está lá fundado no trabalho, nas entregas do serviço, mas é importante dedicar um tempo para essa criança, para olhar olho no olho, para saber o que ele está pedindo, qual a demanda que ele precisa, para desenvolvimento de fala. Então, esse Uhum. tema veio assim, numa hora certa, no momento exato, né? A gente pode conversar aqui. Eu vi hoje, eu repostei a sua caixinha de perguntas para que as pessoas pudessem ter as dúvidas, né, as indagações aí, alguma questão que pode ser respondida. E eu acho que o bate-papo é esse o intuito, né? O objetivo nosso é a gente poder conversar um pouquinho sobre esse universo tão amplo, tão subjetivo que é a linguagem. Uhum. E o quanto é importante, né, Leandro, saber se expressar. E aí, às vezes, a gente acompanha algumas crianças que tiveram alguns déficits, né, na infância, que isso não foi trabalhar, e quando tornam adultos, com dificuldade de relacionamento, com dificuldade de expressar mesmo. E aí, quando vocês profissionais buscam mais a fundo entender, vocês veem que isso foi lá na infância, que poderia ter sido trabalhado, né, essa questão da linguagem infantil. Ela vai refletir na vida adulta, né? Nas relações interpessoais e nas relações profissionais, sem dúvida. A gente tem no consultório, às vezes, adulto que procura o profissional fonoaudiólogo com defasagens de fala na vida adulta, mas proveniente de um descuido na infância, um descuido na fase de adolescência ou na fase do desenvolvimento infantil. Eu tenho tido pacientes que, de repente, fazem algum tipo de alteração e que, quando a gente vai buscar, né, naquela conversa, naquele histórico que a gente busca na primeira consulta com o paciente, a gente descobre ali questões muito importantes do desenvolvimento e que foram deixadas de lado, ou que não foram vistas, ou que naquela época não era tão importante como hoje está sendo, por conta desse meio de comunicação, dessa maneira de informar as pessoas. O acesso a essa comunicação foi muito importante para esse boom da linguagem, do desenvolvimento, e ainda assim nós estamos vivendo um momento que tem que ser visto com muito cuidado para que as pessoas, as crianças especificamente, a gente vai falar sobre a linguagem infantil, não incorram num problema futuro de um atraso de fala, uma fala com deficiências, dificuldades, déficits, que manifesta, né, lá na infância, que pode não ser vista e que vai ter prejuízos lá na vida adulta. Então, é super Uhum. importante a gente ter esse cuidado, porque eu costumo dizer sempre que nós temos esse poder nas mãos de formar e de deformar uma criança. Nós podemos deformar uma criança, infelizmente, mas podemos também formar uma criança com a nossa palavra, com o que é para além da palavra, né? A linguagem, que não é só a palavra falada, para além disso, a entonação, a forma, o gestual, a maneira de olhar, a maneira de se aproximar e distanciar. Isso tudo a gente faz com que a criança desenvolva num processo de linguagem. E é super importante. Às vezes passa como se fosse inerente ao ser humano. Sim, é inerente ao ser humano. Mas a gente precisa estimular, a gente precisa acolher, a gente precisa reforçar. Eu sempre falo isso. Reforça o olhar, reforça uma intenção, reforça um movimento vocal. Isso faz com que a criança fique atenta, preste atenção, escute, assimile
E depois a comunicação ela vem pela via dos cinco sentidos. A gente não pode esquecer isso nunca, que ela vem pelo que a gente sente, pelo que a gente vê, pelo que a gente ouve. Então, isso é fundamental. As crianças, às vezes, estão lá brincando e os pais conversando em determinado cômodo da casa, mas elas estão ligadas, elas estão percebendo o que está acontecendo em volta. Não adianta a gente achar que elas não estão muito aí para aquilo que está acontecendo. Uma discussão, um falar mais alto, um falar, às vezes, inapropriado, ela está ali, antenada e captando, né? Eu costumo sempre dizer, a criança é Bob Esponja, ela suga tudo, ela absorve tudo. Então, melhor ainda, se ela absorve tudo, é o momento exato da gente fazer essa estimulação. Hum. E eu já vi muitos casos, Leandro, e imagino que também você já tenha passado também, né, pelo seu consultório, das crianças pararem de falar por algum trauma. Sim, E aí, né, quando vocês vão buscar mesmo, e aí descobrem que realmente foi um trauma de infância, ou uma perda, ou uma situação dessa que você colocou, né, que a criança vivenciou e que aí vai descobrir mais lá para frente. Então, quando você coloca essa questão, o papel dos pais na construção dessa linguagem é importantíssimo, né? é fundamental, é muito. Né? Na verdade, é algo que eu costumo dizer que faz toda a diferença quando você tem uns 5 minutos de um acarinhar, de um olhar, de um aconchegar essa criança, de um cantar. Só de cantar, a gente já está estimulando várias habilidades, vários sentidos nessa criança. Então, isso é importantíssimo, é fundamental. E aí você falou uma coisa que é super importante a gente não deixar de falar, é o quanto a gente tem falas, né, déficit de fala ou crianças com motivo seletivo. O que é isso? São crianças que falam em determinadas situações e outras elas se negam a falar prontamente. Ela não consegue expressar mais nada, só em alguns ambientes que teoricamente dá a ela uma segurança. Isso traz também uma consequência muito ruim para o desenvolvimento dessa criança futura. E esse motivo seletivo, por exemplo, ele aparece porque a criança foi tomada de um desconforto, um trauma, alguma coisa que aconteceu ali no seio familiar, alguma coisa que, de uma certa forma, bloqueou aquela expressividade da criança. E a criança não tem nada na boca de diferente, não tem nada na boca estrutural de prejuízo ou alterado. Ela não tem. Elas simplesmente estão com os órgãos todos funcionando maravilhosamente bem, porém, o aspecto comportamental faz com que ela fique sem falar, praticamente muda. E aí isso faz com que ela também não se relacione tão bem com as outras pessoas, com as outras crianças. E aí ela começa a entrar num círculo, né, de um efeito cascata. Ela não se relaciona, ela se sente inferiorizada, ela começa a se retrair, daqui a pouco ela não está falando mais nem com os pais, nem onde teoricamente ela tinha uma segurança, e ela fica completamente apagada, sem vez. Eu costumo dizer, né, que a criança ou a pessoa sem voz é uma pessoa sem vez. Porque o que dá vez, o que dá verdade, o que a gente se coloca na vida é através da comunicação, daquilo que a gente está soando, expressando, colocando para fora. E o quanto é sério, né, Leandro? Porque também em alguns momentos a gente vê assim, e não, esse menino é introspectivo, isso é dele, ele é introspectivo. E aí, quanto que muitas das vezes a gente fala que esse menino é introspectivo, mas tem tantas outras coisas envolvidas por trás dessa introspecção que pode ser uma questão dessa que você colocou pra gente, né? Muito. Chara, essa questão que você trouxe é o que tem aparecido muito aqui no consultório, de às vezes familiares ou qualquer pessoa envolvida, as pessoas envolvidas na rotina dessa criança, simplesmente dizer que isso faz parte, é porque faz parte da personalidade, não espera mais um pouco. Não, cada criança tem o seu tempo. Sim, todos nós, cada um temos o nosso tempo. Mas uma criança que não está falando até os 2 anos de idade, por exemplo, é preciso investigar,
É preciso ligar o alerta. Não dá para deixar uma criança com 2 anos de idade sem fala, sem duas palavrinhas, sem uma articulação, sem um movimento de linguagem aí, já estando aparecido. Não pode. É importante fazer uma investigação. Por quê? Essas crianças já deveriam estar falando, pelo menos. E aí isso é importante. Porque, não, ele não fala, mas é porque a gente sempre coloca a conta, né, a conta na personalidade. Sim, independente da personalidade, ou que a criança seja mais reservada ou mais expansiva, ela precisa estar articulando sons. Ela precisa estar interagindo com as outras pessoas. E essa criança não interage, essa criança fica mais botada no lugar dela, essa criança tem outros aspectos aí que vai prejudicar também o cognitivo dela. Porque o que faz ela ter um cognitivo bem avançado, desenvolvido, as funções cognitivas, é a maneira como ela fala, como ela escuta o som, produz o som, pede alguma coisa, atende a algum chamado, entende o que está sendo pedido, e essa criança não está fazendo nada disso. E os pais estão achando tudo certo, está no tempo dela, isso é falatório, isso é falação das outras pessoas que não têm o que fazer, é porque está com implicância com o meu filho, é porque só porque é o meu filho. Não, não é porque é o seu filho. É simplesmente porque é importante fazer uma investigação. E aí leva no profissional fonoaudiólogo para fazer uma avaliação, para fazer uma investigação. Pode ser que ele tenha mesmo um tempo e a partir dali são só orientações que nós fazemos e essa criança evolui. Mas pode ser que essa criança precise fazer uma estimulação no consultório para ela dar o pontapé, o start da comunicação. Eu até tinha recebido, né, uma pergunta na caixinha de perguntas que eu coloquei no Instagram, sobre isso. Qual é o momento dos pais procurarem a ajuda de um profissional? Então, você até trouxe já essa resposta, né, que é a questão de até 2 anos. E aí, a gente percebe, as crianças começam a falar atrapalhado, né, que eu acredito que é muito comum ali dentro da faixa etária dela. E aí, chegou em 2 anos, ela não fala o que seria dentro da normalidade, realmente tem que procurar ajuda, porque não... Sim. Na verdade, a criança com entre 1 ano e meio, 2 anos, ela precisa estar falando aí, aprendendo um vocabulário de pelo menos 25 palavras por mês. Então, se a gente fizer uma conta aí, 25 palavras por mês que essa criança vai adquirindo. É aquela história do Bob Esponja, do sugar, de aprender palavras novas, de aumentar o léxico, o vocabulário. E aí, se essa criança não tem essas palavras novas, ou fica em poucas palavras, ou poucas produções articulatórias, é importante a gente, ligar o sinal de alerta e ficar atento que alguma coisa pode ter aí. Então, eu sempre escuto as pessoas que vêm até o consultório com essa pergunta. Até pouco tempo, até quanto tempo essa criança precisa estar sem falar para eu poder ir ao fonoaudiólogo e no profissional da comunicação? Exatamente isso. Uma criança que tem entre 1 ano e meio, 1 ano e 9 meses, 2 anos, 24 meses, e não está falando nada, ou está falando somente alguns sons isolados, que a fala ainda assim está ininteligível, é importante sim fazer uma consulta com o fonoaudiólogo para fazer uma estimulação precoce. É algo fundamental. Por quê? Porque a gente não sabe se essa criança está desenvolvendo algum outro déficit que vai aparecer ali na frente. Só que quando ela aparecer lá na frente, a gente já pode ter perdido um pouco de tempo de não ter estimulado essa criança. Quando vai precocemente, a gente não perde esse tempo e dá condições à criança de ampliar o léxico dela e desenvolver a linguagem. É importante também a gente separar o que é linguagem e o que é fala, embora tudo se mistura, tudo junto e misturado. Mas fala são sons articulados, que a criança vai desenvolvendo num processo hierárquico, tem toda uma construção. Por exemplo, a criança, quando começa a balbuciar, ou começa os primeiros sonzinhos, palavrinhas, ela faz papapá, papapá, mamamá, são os bilabiais, são mais fáceis. E por último,
ela vai amadurecer o R lá da rua, do rato, e por último, o R da barata, o R do careca. Né? Então, é exatamente isso. Eu sou um ótimo modelo no consultório, porque a hora que a criança começa a me chamar de careca, é porque ela está com algo desenvolvido, processo desenvolvido, é hora de dar alta. Aí ela disse, você é careca? Eu falei, opa, muito bom. Quer dizer que está amadurecido o sonzinho do R, que a gente chama R fraco, o R brando, que precisa de uma habilidade de ponta de língua e uma flexibilidade e tonicidade da língua. A criança vai amadurecendo isso ao longo do desenvolvimento dela. Ela constrói isso amadurecido lá para os 5 anos de idade, tem criança com um pouco mais, com 6, mas até os 5, 5 e meio, isso tudo já tem que estar completamente organizado, amadurecido na fala da criança. Fala, articulação. Então, nós vamos para a linguagem. É algo extremamente mais amplo que a criança precisa mostrar para nós no consultório. Ela atende o que é pedido, ela aponta para aquilo que quer, ela faz movimento de mando, simplesmente eu falo com ela, coloca isso aqui dentro, ela coloca, pega aquela vaquinha para mim, ela faz, ela olha quando você chama ela pelo nome, ela reconhece partes do corpo, cadê o olho do neném, cadê a boca, cadê o cabelo, ela faz esse tipo de comportamento, porque tem crianças que não fazem. Tem crianças que têm dificuldade nesse quesito. Nesse quesito, tendo dificuldade, é um problema que a gente precisa resolver na clínica da linguagem, na área da linguagem. Porque a partir disso é que ela entende que cavalo é aquele bichinho que faz ou pocotó ou qualquer coisa parecida e que tem o nome de cavalo e que pode ser vavalo, que pode ser vavá, tudo bem. Mas ela assimila e faz sentido. Ela consegue fala, identificar, né? exatamente isso. E quando ela não identifica isso e a produção não vem, ela tem um déficit de fala associado ao déficit de linguagem. Eu costumo sempre falar com os pais, eu estou preocupado com a fala, estou preocupado com o aspecto articulatório, mas para além do articulatório, eu quero ver se essa criança interage comigo no processo de linguagem. Se ela fica brava comigo quando eu pego alguma coisa da mão dela, se ela me requisita alguma coisa, ou se ela chega perto de mim, ou se ela me toma coisa, ou se ela faz algum tipo de som para querer expressar determinada coisa, do tipo água, do tipo h, água, ou qualquer outra coisa, bi, para carro. Então, aí sim ela tem um desenvolvimento interessante de linguagem. Ela tem resquícios de linguagem para a gente estimular. Uhum. Tem visto muito no consultório crianças que chegam completamente sem linguagem, com um nível muito baixo, um nível muito inferior de linguagem, apenas apontando e fazendo som de isolado. E aí, essa criança está com o aspecto linguístico todo desorganizado. Se o linguístico está desorganizado, o da fala nem se fala. Nem se fala. Né? Então, da fala que vai estar mais ainda. Porque a base da fala é a linguagem. Uhum. Leandro, e como é importante, porque muitas das vezes as pessoas não dão tamanha importância para esse detalhe que pode ser pequeno, mas que faz toda a diferença, né? Eu li em algum momento um depoimento de uma mãe que o filho, né, com 2 anos, não falava. E aí as pessoas falavam para ela, não tem seu tempo, essa história aí que a gente citou lá no começo. Mas ela conta nesse depoimento que tinha uma coisa que mandava ela buscar, né? Porque mãe tem essa questão, preciso ir buscar, porque para mim isso não está dentro da normalidade, né? No entendimento dela. E aí quando ela foi buscar, ou seja, foi um ponto que foi a questão da fala, quando ela buscou e quando começou a trabalhar isso, ela descobriu que o filho era autista. Então, o que pode parecer ser uma bobagem, apenas a fala, apenas a questão da linguagem, não, tem muita coisa por trás disso. Sim, muito. Antes de eu falar isso, que a gente está, né,
responder essa questão com você, eu estou lendo aqui um comentário da Dani Solomão, que é uma fonoaudióloga, ex-aluna minha, excelente profissional, falando do impacto da pandemia no desenvolvimento de fala e linguagem. Realmente, o impacto da pandemia veio, mas bem pesado, nessa conversa nossa, nesse tema desenvolvimento de linguagem. Por quê? Aquilo que a gente conversou no início desse encontro. O home office, o pai trabalhando em casa, a mãe trabalhando em casa, e aí fica tudo junto e misturado. Não sei se é a hora de lazer, não sei se é hora de dar atenção para o meu menino, não sei se eu tenho que responder 55 e-mails, 155 e-mails, eu não sei se eu tenho que estar lá agora na live com o chefe me chamando, no Zoom, e o menino me puxando a cadeira. Eu falo, tira esse menino daqui, pelo amor de Deus, senão eu vou perder meu emprego. E é exatamente isso que está acontecendo. A falta da escola, a falta da relação com as outras crianças, porque a criança aprende pelo exemplo, inclusive com outra criança, e aí é por imitação que a criança desenvolve o seu processo de linguagem. Isso tudo tem trazido um prejuízo gigantesco no desenvolvimento de linguagem das crianças. E aí as famílias começam a ficar com ansiedade, fazendo ansiedades e mais ansiedades, comportamentos ansiosos, porque as mães chegam extremamente angustiadas, porque aquela criança não está falando, e ela já percebeu, e aí agora eu entro nessa questão que você disse, esse feeling de mãe, esse insight de mãe, a gente precisa acolher, precisa dar valor. Não é piti de mãe, não é exagero, não é drama, é simplesmente um feeling, né? É uma sensibilidade que só as mães têm. A verdade é essa, né? As mães e os pais que são pães, qualquer coisa parecida. Mas exatamente isso, porque esse momento, quando a gente recebe essa criança com uma desconfiança, com algo assim, ele não está falando, mas a minha sogra, mas o vizinho falou que era normal, que está tudo certo, que ele é muito petitinho, que bonitinho, principalmente quando ele está falando errado, aí que todo mundo acha mais lindo ainda. E aí tende a infantilizar essa criança. Ela chega para nós no consultório e a gente começa a avaliar uma série de habilidades importantes para o desenvolvimento da linguagem e a gente descobre ali que tem um quadro de transtorno do espectro autista. O autismo ele é extremamente subjetivo, complexo. Os médicos, os terapeutas, a comunidade da saúde, todos nós estamos ainda buscando cada dia mais, cada minuto mais, entender sobre essa complexidade. Eu tenho autista que não fala nada, eu tenho autista que fala muita coisa, tem autista que olha no meu olho, que interage comigo, tem autista que não interage. Então, é muito subjetivo. Não dá para a gente colocar todos dentro de uma caixa e dizer os autistas são aqueles que não olham para o outro. Não, isso é mentira. Isso não é verdade. Os autistas são aqueles que só repetem enquanto a gente fala. Também não é verdade. Então, por isso, a complexidade de fechar um diagnóstico. Por isso, é importante levar num profissional da fonoaudiologia para justamente a gente detectar, entender quais são aquelas características que, Shaira, são sutis. São muito sutis. Tem, claro, os níveis, são graus, mas do leve até o moderado são sutis. Moderado para grave, aí fica um pouco mais visível, né? Mas a gente vê mais o déficit. O déficit é mais significativo, podemos dizer. Mas os levinho, moderado, a gente confunde. E a gente fala assim, isso está parecendo um autismo, tem característica de autismo, mas tem coisas aqui extremamente diferentes do autismo, que pode ser uma apraxia de fala, que pode ser um transtorno do déficit de linguagem. A gente fica o tempo inteiro buscando essa informação, né? E a informação é muito complexa. E outra coisa, quem traz é a criança. Ela chega num dia e não fala com você. Ela chega numa outra semana e fala o seu nome. Ela chega numa outra semana, fala o seu nome e constrói uma frase. Você fala assim, ixi, então coloca tudo por terra daquilo que eu pensei, por conta dessa complexidade que somos. E é sempre importante a gente pensar que não entra uma boca no consultório, entra uma pessoa. Não entra uma voz no consultório, entra uma pessoa
que vocaliza, que fala. Então, essa é a grande... eu digo sempre, a coisa mais gostosa de se trabalhar esse processo e na clínica da linguagem. Porque não tem como ser técnico. Não tem como ser... Abre a boca, faz 5 vezes o exercício, tá tudo certo. Não. Tem várias coisas assim interessantíssimas. Hoje mesmo, eu estou aqui no consultório, eu trabalhei até agora às 5 para 7 no último paciente para poder a gente conversar. Eu tive um paciente hoje que foi fantástico. Eu fico emocionado, eu me emociono com o paciente, eu choro com as mães, eu sou assim, não tem essa não. E aí o paciente falou comigo, eu falei, vamos falar essa palavra aqui. Ele falou, não, eu não quero falar baleia. Eu queria que ele falasse baleia. Eu não quero falar baleia. Eu falei, tá bom, não precisa falar não. Pronto, já falou. Aí eu falei, é exatamente isso que faz com que a gente desenvolva o trabalho, né? Estude e entenda aquele paciente que fala para mim, eu não vou falar baleia. Eu queria que ele estava com a figura da baleia. Eu falei, tá bom, não precisa falar, tudo bem, eu respeito você. Mas já falou, tá tudo certo. Né? E é muito individualizado, né, Leandro? É realmente de cada criança, de cada indivíduo, cada um vai ter sua especificidade, né? E aí, quando você coloca pra gente essa questão, porque nós, leigos, achamos lindo a criança falar errado, trocar o R pelo L, né? Ah, que bonitinho, o cebolinha, né? A gente usa muito isso e sabemos que é errado, mas ainda insistimos nisso, né? Aí dentro do contexto da linguagem infantil. E aí, o que você tem para falar para a gente a respeito disso, né? Eu estou vendo que tem muitas mamães aqui acompanhando, né? Que tiveram bebês agora que estão nesse processo, né? Das crianças começarem a soltar algumas palavrinhas e tal. Como que os pais podem ajudar nessa construção dos filhos e a gente parar com esse, é bonitinho ele falar errado, né? Até onde é bonitinho e até onde pode ser um problema? Ótimo. Boa pergunta. Primeira coisa que a gente precisa fazer é diminuir o máximo que a gente puder a fala infantilizada para a criança. Isso é um ponto. Não falar infantilizado não quer dizer que a gente está tratando a criança como adulto ou tratando a criança com rigidez, de jeito nenhum. Falar na forma correta é uma maneira também amorosa e acolhedora de tratar aquela criança. De dizer para ela e mostrar para ela que ela é tão inteligente a ponto de entender os sons, formatar os sons, articular os sons. Tem crianças que vão apresentar alterações, né, importantes aí, que vão apresentar alterações de mudanças, de substituições, de trocas de determinados fonemas, de determinados sons da fala. E aí são várias as causas. Uma das causas importantes, e aí eu chamo sempre a atenção dos pais, que passa despercebido, é uma questão muito simples, muito corriqueira no desenvolvimento das crianças, nas maiores, né, nas famílias de um modo geral. A criança que respira pela boca. A criança que está só respirando pela boca, ela é uma criança com característica de respirador oral. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela usa pouco o nariz para respirar, o narizinho. Porque ela é uma criança que tem muitos quadros alérgicos, que tem muita rinitezinha, que tem sinusite, que tem inflamação de orelha, porque orelha, nariz e garganta estão tudo interligados. É aquela criança que tem sempre infecçõezinhas constantes e aí passa batido. Tem uma infecção, foi no médico, cuidou. Daqui a pouco, 3 meses depois, tem uma infecção, cuidou no médico, cuidou. Tratou no médico, cuidou. Ok. Essa criança é a típico respirador oral. Só respira pela boca, porque o nariz muitas vezes fica fechado. Dorme com a boquinha aberta, né? Exatamente. Vê televisão, fica assim. Quando às vezes está vendo um desenho, está lá o tempo inteiro. É característico dessa criança olheira, é característico dessa criança, às vezes, o lábio ressecado. Então, essas crianças são as crianças que, às vezes, trocam. Por quê? Porque elas não conseguem ter uma propriocepção. A propriocepção, ou seja, a percepção da boca, de onde que a língua bate, se a língua bate no céu da boca, se a língua fica recuada, se a língua vai para um lado, vai para o outro, elas perdem essa propriocepção. Por quê? Oxigena pouco o cérebro. Se oxigena pouco o cérebro, a musculatura da língua fica flácida, fica hipotônica. Se é hipotônica, ele vai falar assim,
ele vai ficar fazendo assim, ele vai falar assim, ele vai trocar o prato, ele vai falar prato, aí é o cebolinha, é aquele que escapa ar pela lateral, é o cebolinha. E aí o amadurecimento dessa musculatura fica atrasado, por conta de um processo de respiração. Que a gente acha, não, está respirando, está certo, ele está pulando, ele não dá sossego, ele está muito bom. Não, mãe, presta atenção, é uma criança que está lá assim, ó, que ronca, é uma criança que dorme com a boca aberta, uma criança que às vezes acorda irritada, e aí tem outro detalhe, é aquela criança que é desatenta. É aquela criança que você fala, pega um negócio para a mamãe, ele fica desorientado, ele não sabe se pega, se onde, para onde que ele vai. Esse menino puxou o pai dele, aquelas coisas que faz, né? Não sei o quê. Não puxou o pai dele. É porque ele está com oxigenação pouca no cérebro e aí ele fica com a atenção comprometida. É uma criança que é mais elétrica, é o famoso hiperativo, né? E aí ele é hiperativo. Conserta a respiração dessa criança, coloca essa criança para respirar pela boca, para ele aumentar a propriocepção nessa fase de aquisição de linguagem, que você vai ver que ele vai ter a musculatura bem amadurecida, o sonzinho saindo do jeito que tem que sair. Então, isso é importante. É um dado assim que passa muito despercebido. Nossa, mas eu achava que isso não influenciasse. Influencia sim. Né? Estou falando de coisa simples do dia a dia dessas mães, né? Das mães, porque se eu for falar, tem o freio da língua curto, que é a língua presa. O freio da língua curto, hoje, no teste da linguinha, já é detectado. Então, as crianças já vêm com pique na língua, está tudo certo, a língua está mais solta do que tudo. E aí não fica um adulto com a linguinha presa, né? Isso, não fica o adulto com a língua presa, exatamente. E aí, ali no desenvolvimento da linguagem, na infância, já resolveu. Então, não é esse mais o problema. O problema agora é respiratório. É essa região que fica, às vezes, congestionada. E tem crianças que têm muito otite de repetição. Essas crianças deixam de escutar o som, escutam abafado. E aí elas fazem troca porque o processo da propriocepção, lembra que eu falei da propriocepção auditiva, está alterado. Essa criança não escuta o pá, o bá do jeito que tem que escutar. Você fala com ela, bate, vai ali, bate na porta. Ela entende ate, ela entende ate, ela entende t, qualquer coisa, menos o b. E aí ela vai fazer teté da pota, teté pota. Que lindo, tá lindo falando teté da pota. Não tá lindo, não. Porque essa criança vai chegar na escola e aí ela vai ser zoada pelos colegas, coleguinhas, ela vai ter problemas de escrita, problemas de leitura, futuro. E aí uma coisa vai puxando a outra. Leandro, como que é importante a percepção dos pais nesses momentos, né? Porque às vezes a gente vê assim, você não tá me ouvindo, não, você é surdo. E aí não entende que a criança não está tendo o entendimento da maneira que tem que ser. Né? Então, até você tentar isso, até buscar a ajuda de um profissional, já cresceu, já Exatamente. ficou, né? Isso. Mas esse é uma linha, né? Muito tênue para você perceber isso. Porque quando a mãe aciona, né, o sinal de alerta, pode ficar atento, porque quando a mãe fala, deixa a mãe levar para ver. Pode não ser nada, tudo bem, não vai fazer mal nenhum não ser nada. Levar numa consulta e dizer, olha, mãe, está tudo certo, está tudo dentro do padrão da normalidade, tudo dentro do que hierarquicamente é esperado no desenvolvimento dessa criança. Tá bom, obrigado, a mãe fica mais tranquila, a família fica mais tranquila. Mas tem sempre aquela, né, o vizinho, um parente que fala, para que você vai levar? Você está arrumando problema para o seu filho, não precisa. Você viu que o fulano falou com 3 anos de idade, com 4, hoje fala. Não é, cada criança é uma criança, cada situação é uma situação. Então é importante levar, porque quando levar com 3, 4 anos de idade, pode ter perdido um grande tempo desse 1 ano, 2 anos, que é o momento de boom da linguagem, que é o momento onde a criança está lá aberta a todos os sentidos para entender os sonzinhos, a articulação, para as sinapses lá sendo feitas, os neurônios ativados, o lexo chegando, importante chegar informações. Então, é nesse momento que é a hora da gente fazer, né, procurar uma ajuda profissional, fazer uma consulta, conversar com o profissional, fazer uma leitura, assistir um vídeo, até para se informar. E a partir daí,
levar num profissional e observar, fazer as avaliações para poder desenvolver essa linguagem. Uhum. Né? E E aí, a partir... desculpa, Não, cria uma pode ansiedade concluir. também, né, Shaira? Cria uma ansiedade na mãe, na família. Cris. Né? Com certeza. E aí, eu até recebi uma pergunta dessa na caixinha, Leandro. A partir de quando que os pais devem começar a estimular as crianças a questão da fala? Eu li também um pouco a respeito, é um brinquedinho, né? Identificar que a bola é redonda, que aquilo colorido é uma bola redonda, é assim. E aí, a partir de quando, né? Porque hoje eu percebo, as crianças de hoje são muito diferentes das crianças de Exatamente. antigamente, né? Eu lembro que os meus primos, antigamente, ficava com as crianças enroladinhas, assim, né? Que não batia bracinho, que não reagia, porque né, as mães achavam que tinha que ficar enroladinho. Hoje não, hoje você vê bebê de 1, 2 meses com mãozinha solta já, né? Então, assim, a partir de qual momento que os pais devem começar a estimular essa fala? Ótimo, isso é bom. Na verdade, a partir do momento antes de nascer. A verdade é com a criança no ventre. Por quê? Porque, claro, que quando eu converso com essa criança, né, durante a gestação, ela tem sensações ali dentro, né, do útero. Ela escuta movimentos dessa mãe que fala, dessa mãe que sorri, dessa mãe que está alegre, dessa mãe que está triste, dessa mãe que está chorosa. Ele está ali, envolvido naquele movimento de interação. Linguagem é interação. Tem uma interação ali. Depois que nasce, ali, cada vez mais, é importante a gente ficar atento a esse estímulo. Um cantar para a criança, um falar de maneira melodiosa, uma voz mais alongada, uma vogal mais alongada. Oi, bebê, não, a mamãe está aqui, a mamãe te ama, o papai te ama. Oh, olha a roupa dele, que linda. Esse falar, essa conversa, a criança já está ali sendo estimulada, de alguma forma, pela interação. É um toque, é um alisar, é a sensibilidade tátil. Os canais da sensibilidade são 5. Sensibilidade tátil, é o ouvir, é o sentir, é o ver. A princípio, a criança com poucos meses não enxerga, vai enxergar lá para o 3º, 4º mês, ela começa a decifrar o que está sendo visto, né? Porque fica tudo, a princípio, embaçado. Mas, mesmo assim, é importante fazer o movimento. E aí, a partir dos 6 meses de idade, dos 4 meses de idade, 4, 6, 1 ano, quanto mais cantar, modular a voz. Modular a voz é fundamental. Às vezes a gente faz isso, né? Instintivamente. Oi, neném, nossa, que bonitinho. Ah, que lindo. Oi, gente, que gracinha. Pode modular, pode brincar com essa voz, porque ele está ali respondendo. Isso é um excelente exercício de estímulo. É um exercício, é uma excelente prática de estímulo da linguagem. E aí a criança vai ficando maior. Quanto maior, mais estímulo. Então, a música é importante, os ritmos são importantes, e outra coisa importante também, tão importante quanto, que a gente não falou até agora, o aspecto psicomotor da criança precisa ser estimulado. O aspecto psicomotor, porque se a gente falar de fala, fala é ato motor refinado, diminuído, reduzido. Mas esse movimento do andar, do caminhar, do pular, do saltar, do levantar o braço, é fundamental. Porque tem crianças que têm atraso de fala e de linguagem porque o motor dela está atrasado. É aquela criança que anda, às vezes, sem muito tirar o pé do chão, que vai chutar uma bolinha, você coloca uma bolinha de plástico na frente dela, ela chuta, pisa na bola, ela não tem muita coordenação. É uma criança que, às vezes, vai entrar debaixo da mesa, sai cheio de galo, porque bate a cabeça em tudo quanto é lugar. É uma deficiência do esquema corporal. E aí, esse esquema corporal, ele influencia o esquema corporal vocal, que influencia a fala, que é uma das características dos itens da linguagem. Então, repare que é um sistema super bem montado, bem articulado, né? E muito inteligente. E aí, esse sistema muito inteligente, a hora que ele começa a
o motor não está bom, a fala não está sendo estimulada, a orelha não está entrando direito o som, porque não é porque a criança está surda, não, isso é outra história, mas é porque está abafado, por causa das otites de frequentes. O sistema vai ficando truncado. E aí o que acontece? A linguagem dela está defasada. É aquela criança que fala errado, que não fala, né, não constrói frase, que a articulação está muito pobre, que não consegue se fazer entender. É uma criança que o tempo inteiro está ali requisitando o outro para poder fazer brincar com ela, manejar um brinquedo, não tem essa autonomia, porque isso também tem a ver com a linguagem, essa autonomia. Então, logo no início, a gente já pode estimular essa criança, com música, com entonações de voz, com fisionomia, que é o sorriso, que é a cara de bravo. Não pode, isso não. Não adianta falar, isso não. Não adianta falar isso. Porque simplesmente o visual dela está gritando e ela está assim, minha mãe falou isso não, mas aqui nela está falando, pode fazer, filho, faz tudo que você quiser. Aí ela fica confusa. Ela fala, gente, é para fazer ou não é? Peraí. Ela faz isso. Nossa, é importantíssimo, né, Leandro? São pequenos detalhes que muitas das vezes a gente não se atenta, né? Não, não, é muito legal. E o quanto é rico, e o quanto, Shaira, nós temos todos esses recursos e ferramentas. Nós, adultos, temos. E aí a mãe chega e fala, mas eu não... ele está sem falar. Eu falei, mãe, você tem instrumento. Eu coloco ele na frente do computador, lá no tablet, no celular. Tem criança de 1 ano e 9 meses no consultório fazendo estimulação, que ele fica passando o dedo. Né? Então, já está sendo estimulado. E outra coisa que faz parte da nossa geração e da atualidade. As crianças que são viciadas em tela. As crianças nascidas da tela. É mais ou menos assim. Né? Nascidas na tela. Já nasce, já coloca lá o YouTube lá, o videozinho. Não sou contra o vídeo, não. Acho importante. Tem ali cores, tem ali sons, tem ali imagem, tem ali entonações, sim. Mas ele exageradamente, de uma forma compulsiva e desordenada, aí sim tem feito muito mal. E aí as crianças têm chegado aqui completamente parecendo zumbis. Só vê aquilo e não quer saber mais de nada. Aí, quando interage com um adulto, quando interage com outra criança, ela se descobre. Mas temos que ter esse cuidado, porque o exagero, né, essa velha história, eu entendo que está todo mundo enlouquecido, correndo, trabalho, tendo que dar conta de várias coisas na vida, mas para 5 minutos, 10 minutos, desliga aquele videozinho, interage com a criança, dança com ela na sala, vira cambalhota, deixa ela te pintar o rosto, fazer chuquinha no cabelo, entende? É isso que é importante. Deixa ela subir nas suas costas, deixa ela virar cambalhota, pular da sua barriga. Você, né, brinca com ela. Essa coisa do tátil é importantíssima. Hoje as crianças ficam no celular, sem encostar em ninguém, encosta numa tela. No máximo que ela faz é ficar com a digital quase gastada. Estica assim, né? Eu fico impressionada. Bebezinho faz assim, ó, para esticar a tela. Verdade. Fazem assim, né? Eles já sabem isso, né? E a nossa geração, nós estamos aí no auge, né? Nós somos cringe, né, Leandro? O momento aí das redes sociais. Essa geração nova realmente não está tendo a oportunidade de jogar bola na rua, brincar de queimada, pega-pega, essas brincadeiras que são da nossa época, porque estão muito ali tela, é videogame, é o celular, né? É aquilo que a gente fala lá no começo, tudo demais em algum momento vai fazer mal. Vai fazer mal, vai fazer mal. E tem feito. E a gente já está em visto o retorno disso. Né? A consequência dessa já chegou. Eu tenho recebido no consultório crianças com essa defasagem. Tem outro detalhe importante, assim, que é muito legal eu falar e não posso esquecer. Eu tenho recebido demandas de mãe com a seguinte questão. A criança não fala o português, mal fala aca, a mãe já está colocando vídeo em inglês para a criança, porque ela acha que a criança tem que aprender inglês, porque tem que ser, porque futuramente ela tem que ter 2 línguas, etc. Falei, mãe... Olha lá, ela sabe contar até 10 em inglês, é isso que a gente ouve, né?
Não, não tem. Não tem. Ela primeiro precisa adquirir a língua materna, o português. E eu pergunto para sua mãe, mãe, você é americana? Essa criança nasceu nos Estados Unidos, é americana? Não, eu nasci aqui, São João del Rei. Não, mãe, então esquece o inglês. Primeiro ela tem que adquirir o português. Depois que ela está com a língua pátria, mãe, materna, estabelecida, aí sim ela vai desenvolver naturalmente, claro, com o estudo, com o treino, a língua inglesa, o alemão, o mandarim, o que seja. Tem mãe que me trouxe demanda da criança com menos de 1 ano de idade assistindo desenho da China, mandarim, Japão. Olha, eu falei, mãe, desliga isso. Por isso que essa criança não está falando. E é verdade. Ela não estava falando porque ela convivia com a mãe falando, pega o pão. E no desenho falando pão em inglês, pão em mandarim, pão em alemão. Ele falava assim, mas eu não estou em outro mundo. Que mundo que eu estou? Né? Então, a criança ficava assim, eu falo aqui que eu estou vendo ou eu falo o que minha mãe está falando? Como assim? E aí, claro que os desenhos são sempre muito atrativos, né? Atraentes. E aí ela fica tendendo a falar igual do desenho. E aí ela começa a falar inglês. E a mãe também não sabe falar inglês. Aí a mãe fala, não sei falar isso não. Aí a confusão está geral. Confusão mental. Exatamente. E aí ela para. Aí essa hora ela bloqueia e fala, peraí, agora eu não sei mais falar. Eu não sei se blue, azul, eu não estou mais sabendo. Porque minha mãe fala, pega o carrinho azul. Do desenho fala blue, é azul ou blue? Né? E as referências, né? Os referenciais aí dessa criança, que é o pai, a mãe, são as pessoas que estão ali no dia a dia com ela. Não é o desenho que é referencial. Porque aí essa criança acaba deixando de ser do pai e a mãe ser referencial para o desenho ser referencial, a apresentadora do desenho ou o personagem do desenho ser o referencial dela. Aí tá lascado. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Exatamente. Leandro, o Rodrigo deixou aqui pra gente, falando sobre a questão do que você colocou lá, do estímulo de conversar com a barriga, que é um momento extraordinário para o pai começar a criar vínculo com o filho. E aí depois ele complementou aqui, já que as mudanças físicas no pai não ocorrem, né? Ocorrem só nas mães. Então, muito bem colocado. E aí, Elaine, um beijo, Elaine. Também colocou aqui pra gente que ela tá grávida de 4 meses e que ela conversa muito com o bebê. E a gente vê em alguns vídeos, né, como que os bebês, as mães que estimulam lá, né, quando estão grávidas, estimulam isso quando eles nascem, como que eles se identificam, né? Impressionante. Muito, muito. Esse estímulo aí, né, com a gravidez, durante a gravidez, é fundamental, inclusive, para acionar determinados sentidos, inclusive sentidos auditivos nessa criança, porque é super importante. Porque quando essa criança está ali escutando as várias melodias de voz, aquele pai que conversa com a barriga, que está ali, que sente, que coloca a mão, isso é uma voz grave que ele ouve, é a voz aguda da mãe, enfim. Isso tudo faz uma diferença no desenvolvimento e cria o vínculo afetivo que é fundamental para o desenvolvimento da linguagem. E aí o Rodrigo, que é um fonoaudiólogo, um colega que atende aqui comigo, um cara que está sempre aí junto nessa jornada do processo de comunicação, ele tem 2 meninas, e aí eu vou falar com ele o seguinte, já que as mudanças físicas no pai não ocorrem, mais ou menos, porque a gente engorda também, né? Não, a Gisele, minha esposa, deixou de ter barriga quando teve a Isadora, mas eu continuei com a minha. Então, o problema é a gente tem mudanças físicas, né? Como temos, né, Leandro? É verdade. Leandro, a gente está aí faltando 5 minutinhos para encerrar. Eu queria que você deixasse um recadinho para as pessoas que estão aqui nos acompanhando e que você falasse também sobre o curso. Sim. Na verdade, eu criei, né, pensei aqui uma maneira de conversar um pouco mais com os pais e professores, e como a gente está nessa restrição do encontro presencial, do contato presencial, eu resolvi desenvolver aí um curso de online na modalidade online, sobre exatamente essas questões do desenvolvimento de linguagem. E nesse curso, que é para pais e também para professores, para saber identificar, olhar aquela criança de dentro da sala de aula e falar, opa, sinal de alerta. É importante a gente ficar atento a esse déficit ou esse desenvolvimento dessa criança.
E aí a gente vai falar sobre a apraxia de fala, que é uma alteração que tem aparecido muito na clínica, é algo relacionado a um aspecto motor, a criança tem tudo, ela sabe que isso aqui é uma caneta, ela sabe para que serve, mas na hora de falar, de pronunciar o som dos fonemas que formam a palavra caneta, ela faz uma distorção e aquilo sai completamente diferente. Então é uma apraxia de fala que tem aparecido muito em crianças muito novinhas e que isso é possível de tratar, de desenvolver. Claro que existem, né, diversos graus aí, níveis, mas é algo que é importante a gente colocar para os professores, para os pais, para ficarem atentos. Vamos falar sobre autismo, vamos falar sobre o TDL, que é o transtorno do desenvolvimento da linguagem, que é também um aspecto que a gente vê muito, e da dislexia e desortografia, que aí são aspectos mais ligados à parte da escrita, do desenvolvimento da aprendizagem para aquelas crianças que são pós-alfabetizadas, né? Para além da alfabetização. Então, esse é o tema do curso, vai ser feito no dia 17, a partir das 2 horas da tarde, são de 2 às 6, entre um intervalinho e outro, cafezinho e outro, a gente vai conversar sobre essas questões todas pelo Zoom ou pelo Google Meet, né? Google Meet, que a gente está definindo, mas é a partir de uma plataforma online. Uhum. Mas o curso é esse, né? E a ideia é compartilhar, que a gente possa conversar nesse sábado sobre essas questões, as pessoas colocarem as suas dúvidas e, na medida do possível, né, a gente tentar responder essas questões todas que aparecem, que são importantes no desenvolvimento da clínica da infância. Uhum. A Lígia colocou aqui, né, muito pertinente essas informações, não só para pais, mas para professores, tios, né, realmente para todos que convivem aí com crianças, né, realmente muito pertinente. Richard está mandando um beijo para todo mundo de São João, um beijo, Richard. A Cristina está falando... O Richard fala inglês fluentemente, foi criado nos Estados Unidos e fala, esse vai me dar aula. A Cristina está falando excelente profissional, realmente, Cristina. Ai, que bom. A Valca colocou estarei lá, que bacana, Valca. E Leandro, eu vou salvar a live aqui no IGTV, vou marcar seu perfil, porque se as pessoas também quiserem um pouco mais de informação sobre curso, sobre como agendar uma consulta com você, tem as informações lá no seu perfil também, né? Verdade. O Leandro está de fácil acesso. Sim, quero mandar um beijo para a Cristina Coronha, uma amiga querida, uma psicopedagoga, uma pessoa profissional da área do desenvolvimento da aprendizagem, de Juiz de Fora, fantástico, muito bacana. Quanto tempo a gente não se vê, Cristina? A gente precisa, né, se encontrar aí. Valca Maia é uma mãe maravilhosa, com uma criança linda, que é o Tiago, com 2 crianças, mas o Tiago é meu xodó. Maravilhoso. E Leandro, eu quero... Um abraço. Pode terminar de falar. Neymar está aqui, tem um papai a PV. Que bacana, obrigado por essa audiência, por esse carinho. Eu acho que o bate-papo é esse, para a gente ficar mais descontraído. O Neymar é top, o Neymar com energia lá em cima. Esse Neymar tem um programa que é No Sofá com Neymar. Ele colocou aí, #LeandroTop. A Paula colocou também, muito bom contar com um profissional como Leandro. E eu estou muito feliz de ter tido você aqui comigo hoje, Leandro. Eu sei como está tudo muito corrido para todo mundo, né? Mas como que é importante a gente tirar um tempinho para, de alguma maneira, ajudar as pessoas. E eu tenho certeza que o que você trouxe hoje aqui para a gente ajudou muita gente que está aqui na live nos acompanhando. Conrado está aí, um parceiro meu aqui também. Conrado salva todo mundo aqui. Eu, Conrado. Salva todo mundo. Parceiro meu aqui também, está sempre em live aqui comigo, trazendo muita informação. Então, eu quero agradecer mais uma vez, Leandro, a oportunidade de ter tido você aqui hoje comigo. Deixar esse meu espaço aberto para você, sempre quando você tiver um curso, né, que é importante a gente divulgar, ou um tema, Shaira, tá no momento da gente falar disso, vamos falar, né? O objetivo
desse canal meu aqui é esse, é trazer informação para a pessoa, é que a gente ajude de alguma maneira com os conteúdos que a gente traz aqui. Então, estou muito feliz mesmo de ter tido você aqui. Muito, muito obrigada. Estou sempre à disposição. Para quem chegou agora e não conseguiu acompanhar a live toda, ela vai ficar salva no meu IGTV para você assistir a qualquer momento, para compartilhar para muitas mamães que estão tendo algum problema, alguma dificuldade com a fala dos filhos, né, Leandro? Compartilhem, enviem, marquem aí os amigos, os familiares para poderem assistir a live. Acompanhem também o Leandro, né, lá no perfil dele, conheçam um pouco mais desse trabalho que ele desenvolve, que o Leandro também é multi, né, Leandro? Agora estou ficando mais tranquilo. Mas ele é multi, né, o Leandro? É artista, é tudo, Leandro, né? É um profissional completo. É super importante, né? Porque as pessoas falam comigo, você é o cara. Eu penso, não, tudo bem, tive uma experiência de fazer um trabalho na TV, mas eu trago muita coisa do teatro, da minha experiência no teatro, para as minhas sessões com as crianças. Ontem mesmo eu fazia uma sessão aqui na frente do espelho que parecia uma peça de teatro, e a criança se divertia. Ela devia pensar assim, ele é louco. Eu falei, vamos lá e tal. Isso é o processo da linguagem. É exatamente isso que a gente precisava fazer com os filhos, né? Em casa. É fazer careta, é pular. Por exemplo, uma criança com uma praxia de fala, quanto mais a gente levar o trabalho para o corpo, melhor. Porque ele não está dando conta de fazer só na boca o gesto articulatório. Então eu vou para frente do espelho e faço pá! E aí ele vê aquilo e faz pá! Aí eu falei, opa, é isso que eu precisava. Pronto. E aí o som sai, a articulação sai, sem ele precisar ficar lá tentando colocar a língua, colocar a boca, articular. E aí, isso tudo quem me deu, né? Eu sou muito grato a essa passagem, essa trajetória minha dentro do teatro, justamente essa liberdade corporal que o teatro dá para nós, né? O ator tem essa habilidade. E aí, isso faz uma diferença no meu trabalho, sempre fez, nas minhas sessões com adultos também, porque tem adulto que eu atendo que eles ficam assim, Leandro, eu falei assim, não, vamos fazer, pode falar de outro jeito, coloca outra voz. E aí eles ficam assim, nossa, isso eu não tinha pensado, não tinha parado para pensar, nunca usei a voz dessa forma, achava que não dava conta. Então, o teatro me trouxe isso. E agora eu estou fazendo, e aí para complementar essa minha formação, só para finalizar, eu estou fazendo psicologia, porque aí eu não paro de estudar um minuto, estou fazendo psicologia porque aí eu quero mais esse conteúdo para poder agregar no meu trabalho. E é aí que a gente vê o diferencial da qualidade do seu profissionalismo, né? Tá sempre buscando conhecimento. É importantíssimo, a gente não pode parar no tempo, né, Leandro? A gente precisa se atualizar sempre, tanto para a gente enquanto pessoa, mas principalmente enquanto profissional. E acaba que essa busca de conhecimento que você está aí, né, nesse constante movimento, ajuda diversas pessoas na questão da fala, agora você trabalhando a questão da psicologia, a questão do teatro. Então, olha como é amplo e como você consegue atuar, né, por todos esses cenários. Verdade, verdade. Muito, muito. E com essa segurança também de poder transitar, porque a clínica infantil, ou até mesmo adulto, mas quando a gente fala de comunicação, é super amplo o trabalho. Não dá para ficar restrito numa técnica, num abrir e fechar a boca, fazer 20 vezes o exercício. Eu fico enlouquecido só com isso. Eu preciso de mais, né? Eu preciso de algo. A gente faz também, mas faz mais do que isso, porque isso é que faz a diferença. Eu fico pensando muito nisso. E com certeza. Um abraço para a Monique, que entrou agora, e também para o Jonatas, que é o careca mais bonito da rua Mitas Novaes. Acho que vocês estão disputando, hein? Ele é maravilhoso. E aí, só para complementar essa fala sua, e quem ganha com isso somos todos nós, né? Somos todos nós que estamos aqui na cidade, que tem a oportunidade de ter profissionais tão bacanas como a gente tem na cidade, né? Como você e como tantos outros. Então, eu falo que não é só você que ganha com isso, nós ganhamos em saber que a gente tem um profissional assim que a gente pode contar. Então, Leandro, parabéns, né, por esse trabalho lindo que você desenvolve, por essa sua trajetória, né, linda também, de muita dedicação, né, que a gente sabe que realmente precisa muita dedicação.
mas que o mais importante, que você ajuda a transformar a vida das pessoas. Então, eu acho que o propósito é esse, você tem feito ele de maneira brilhante. Então, obrigada Obrigado. mesmo por Obrigado. você estar aqui. Estou sempre aqui à disposição, você sabe disso. Sim. Só para falar para o pessoal também, as nossas lives, né, além delas passarem aqui no meu Instagram, eu tenho uma parceria muito bacana com o Jornal de Barbacena, então a gente consegue atingir outras regiões também. Então, hoje a live é aqui, amanhã ela é retransmitida no Jornal de Barbacena, e além do jornal, Leandro, a gente vai para a rádio. Ai, que Então, bom. a gente consegue atingir muita gente aí trabalhando essa questão da comunicação e ajudando um pouquinho da maneira que a gente pode. A todos que nos acompanharam aqui essa noite, muito, muito obrigada. Espero vocês numa próxima live e já conto com o Leandro também aqui em uma outra oportunidade. À Tenham disposição. todos uma boa Obrigado. noite. Até a próxima. Leandro, Obrigado. beijo. Beijo. Obrigado. Tchau, até a Tchau. próxima.